Meus amigos, o governo Lula acabou de anunciar um novo modelo de crédito imobiliário que tende a injetar mais de 100 bilhões de reais na nossa economia nos próximos meses. Diz que vai facilitar o acesso à casa própria. À primeira vista até parece uma boa notícia, principalmente para quem tem grana na poupança. Óbvio, pode ser uma boa oportunidade. Porém, a gente não pode esquecer nessa altura do campeonato o nosso passado recente. Por quê? Porque na prática isso vai mexer diretamente com a peça central do sistema financeiro brasileiro, que é a poupança. Justamente para empurrar mais crédito subsidiado num país que já está até o pescoço em dívidas. A poupança sempre foi uma base extremamente importante para o financiamento imobiliário no Brasil, só que ela está sendo esvaziada ao longo dos anos. As pessoas elas estão sacando seu dinheiro na poupança, elas estão queimando as suas reservas muito por conta do caos econômico que a gente está vivendo nesse momento. Muitos estão também com medo de medidas arbitrárias do governo, medo também, porque muita gente lembra do confisco da poupança do governo Collor, e toda vez que a gente entra numa crise econômica, o brasileiro já puxa na memória essa lembrança. E também por conta da informação descentralizada, as pessoas estão tendo acesso à informação, estão tirando seu dinheiro da poupança e colocando esse dinheiro em outros investimentos que são muito mais rentáveis, muito mais seguros do que a poupança. Ou seja, a principal fonte tradicional de crédito habitacional está encolhendo no nosso país e o governo sabe que isso está acontecendo, está tentando responder, forçando, injetando dinheiro artificialmente nesse sistema. E obviamente isso gera sérios problemas para a nossa economia. Eu, como economista, e vários outros economistas, a gente tem alertado muito sobre isso. Enquanto o governo abre a torneira bilionária de crédito de um lado, o Banco Central está tentando enxugar do outro lado. O próprio presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, já avisou que a inflação está desancorada, fora de controle até 2028 e que os juros precisarão ficar mais altos por muito tempo. Ou seja, o que isso significa? Significa que de um lado o Banco Central pisa no freio e do outro lado o governo pisa no acelerador. E nessa queda de braço entre política monetária e política populista do governo, quem está no meio disso tudo acaba se ferrando, que somos nós, eu e você. E sabe qual que é o grande problema? É que o brasileiro tem uma memória muito curta. Essa história de crédito é uma história muito bonitinha, ela não é nova. O Brasil já tentou fazer isso num passado muito recente e o resultado foi desastroso. Durante o governo Dilma, não sei se você se lembra, o país viveu uma onda de crédito imobiliário subsidiado pelo governo, financiado principalmente pela Caixa Econômica Federal. O discurso era lindo, era o mesmo que a gente vê hoje. Facilitar o acesso à casa própria, aquecer a economia, criar uma nova classe média. No começo parecia que tudo estava funcionando perfeitamente. Financiamento fácil, juros baixos, imóveis valorizando, mas a conta chegou e ela veio muito salgada. Por quê? Porque com mais dinheiro circulando, os preços subiram absurdamente, a inflação disparou e o governo teve que dar um cavalo de pau na política econômica para tentar salvar alguma coisa de economia. E com isso os juros explodiram, a confiança desabou e o mercado imobiliário travou e milhares de brasileiros ficaram presos em financiamentos longos com imóveis totalmente desvalorizados. Construtoras quebraram uma após a outra. A inadimplência cresceu e a conta caiu no colo de quem? Da população brasileira. Já viu a quantidade de esqueleto de prédio que estão espalhados aí pelo nosso país? Prédios que não foram finalizados e a gente está tentando se levantar dessa lama até hoje, mais de 10 anos depois. Esse roteiro começa a se repetir novamente diante dos nossos olhos como um filme de terror, meu amigo. Tudo isso no momento em que o Banco Central deixa claro: a inflação não está sob controle. No curto prazo, isso pode parecer uma excelente oportunidade, mas no médio e longo prazo, a consequência é sempre a mesma, a gente já conhece. Não existe almoço grátis. Dinheiro barato sem base fiscal sólida nunca vem de graça. A fatura sempre chega e sempre chega pesada. E hoje eu vou te mostrar como esse novo modelo do governo funciona, por que ele preocupa tanto o Banco Central e principalmente como tudo isso vai impactar diretamente no seu bolso, mesmo que você nunca tenha feito um financiamento na vida ou mesmo que você nunca vá fazer um financiamento. Muito bem, meus amigos, o governo do Brasil anuncia um novo modelo de crédito imobiliário e amplia o acesso da classe média à casa própria. Essa reforma visa modernizar as regras do sistema de poupança e empréstimo, aqui que está a grande questão, o X da questão. Obviamente é uma notícia muito importante, principalmente para quem trabalha no setor da construção civil e para quem está querendo comprar imóvel também, mas essa medida ela tem tudo
para mexer significativamente nas estruturas da nossa economia e você vai entender ao longo aqui do nosso conteúdo de hoje. A mudança beneficia quem? Beneficia principalmente as operações realizadas dentro das regras do Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, voltadas para quem? Para a classe média. Até agora, 65% dos depósitos da poupança precisavam obrigatoriamente ser aplicados pelos bancos em crédito imobiliário. 20% eram depositados compulsoriamente no Banco Central e ficava travado lá, e 15% tinha livre aplicação pelos bancos. Esse modelo, contudo, limitava a expansão do crédito em momentos de queda nos saldos de poupança. E aqui é onde mora o X da questão. A mudança está aqui, ó. Como resposta, a reforma permitirá uma elevação gradual para que 100% dos recursos provenientes dos saldos da poupança possam ser utilizados em crédito imobiliário. Bom, como é que funciona o sistema de funding do crédito imobiliário? Funciona da seguinte forma: a gente tem dois barris de combustível. O primeiro é o FGTS e o segundo é a poupança. E quem é que organiza esse jogo todo é a Caixa Econômica Federal. Quem é que coloca dinheiro no FGTS é o trabalhador CLT. Todo mês o patrão deposita 8% do salário do trabalhador lá no fundo de garantia. E o que tem acontecido hoje? Com o saque aniversário tem tirado recursos do FGTS e outros programas do governo também estavam tirando recursos do FGTS. O que o governo está fazendo agora é travando para que dificulte o trabalhador de ter acesso a esse FGTS, porque o governo agora vai utilizar o dinheiro do FGTS para financiar o mercado imobiliário. E quem contribui para a poupança é justamente o brasileiro, que recebe seu salário, paga as suas contas e sobra um dinheirinho. O que o brasileiro gosta muito de fazer? Eu gostava até um tempo atrás. Deixar o seu dinheiro parado na poupança. O problema é que os brasileiros têm sacado cada vez mais o seu dinheiro da poupança. No ano de 2024, os saques líquidos foram de 15 bilhões de reais. De janeiro até setembro de 2025, os brasileiros sacaram mais de 78 bilhões de reais. Ou seja, esses dois barris de combustíveis aqui estão secando. Então, o mercado imobiliário consome justamente esses recursos aqui, ó, tanto da poupança quanto do FGTS, para construir no nosso país. Mas a mudança principal vai estar justamente aqui, ó. Por quê? Porque 65% da poupança, do dinheiro que está lá aplicado na poupança, os bancos são obrigados a financiar o mercado imobiliário. Ou seja, se você quiser comprar uma casa, um apartamento, um imóvel e vai buscar crédito imobiliário, de onde é que sai esse crédito? Justamente daqui, ó, desse sistema, tanto do FGTS quanto da poupança. 15% desse dinheiro que está lá na poupança, o banco ele pode fazer o que quiser com esse dinheiro. É livre de uso nos bancos. 20% são os depósitos compulsórios no Banco Central, ou seja, o Banco Central trava, faz uma reserva desse valor. Quanto maior esse depósito compulsório, menos liquidez tem no mercado. E quanto menor esse compulsório, mais dinheiro volta para o mercado, dando mais liquidez para o mercado, para a economia. E com essa nova mudança, o governo, até 2027, quer liberar 100% dos recursos da poupança para o mercado imobiliário, ou seja, liquidez com muita força. E quando a gente tem uma liquidez desse tamanho, meu amigo, aqui no mercado, isso significa o quê? Significa inflação com força também. Sabe o que é mais preocupante? É que esse roteiro ele já foi escrito antes e o final dele foi um desastre global. Em 2008, você lembra o que aconteceu em 2008? Os Estados Unidos estavam vivendo seu auge de um ciclo de crédito imobiliário fácil. Os bancos estavam emprestando dinheiro para qualquer um que quisesse comprar uma casa. As taxas de juros estavam artificialmente mais baixas. E o governo incentivava a expansão do crédito como motor de crescimento. Parece familiar. As pessoas começaram a financiar imóveis sem sequer ter lastro suficiente para pagar. As construtoras cresceram feito foguete. Os preços dos imóveis dispararam. Todo mundo achava que a festa nunca ia acabar, mas tinha um problema muito claro. E o dinheiro ele não era sólido. Ele era um crédito empurrado goela abaixo, sem base fiscal. E quando os juros começaram a subir, as famílias começaram a não conseguir pagar e a inadimplência explodiu. A bolha, obviamente, meu amigo, estourou. Os bancos quebraram, construtoras faliram e milhões de americanos perderam as suas casas. E a crise financeira de 2008 virou um terremoto que derrubou economias no mundo inteiro. E agora, no Brasil, o governo está mexendo exatamente nas mesmas engrenagens, ampliando o teto do financiamento, subsidiando juros, drenando reservas e estimulando demanda sem lastro fiscal, com um agravante. Os Estados Unidos tinham um espaço fiscal, tinham um mercado financeiro profundo. Aqui não, meu amigo. Aqui, quando a conta chega, ela não chega lá no bolso da turma lá de Brasília. Ela chega no bolso da população brasileira.
Essa matéria que saiu aqui no UOL diz que, em discurso duro, Galípolo critica quem menospreza dados da economia. Ele está mandando uma indireta para quem? Justamente para a cúpula do governo. Exatamente essa galera que menospreza o que está acontecendo com a nossa economia. Se, por um lado, o Banco Central tem aumentado os juros para enxugar a liquidez, o governo, por outro lado, está fazendo exatamente o contrário. Está flexibilizando várias regras que também está influenciando diretamente na política monetária do Banco Central. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que as decisões da autoridade monetária são baseadas em dados e criticou aqueles que menosprezam dados preocupantes da economia nacional, como, por exemplo, inflação. Uma medida como essa do governo Lula justamente gera o quê? Gera inflação. Diante do cenário marcado por inflação acima do teto da meta e desemprego, na realidade, a taxa de desocupação no menor patamar da história, ele prevê a manutenção dos juros elevados por um longo período. Nessa outra matéria que saiu aqui no Metrópolis, o Galípolo diz que a inflação não está na meta em nenhum horizonte até 2028. A gente tem 3 anos aí pela frente de inflação elevada. Isso se o governo fizer um bom trabalho. Se ele continuar fazendo o que ele está fazendo, a gente tende a ter uma inflação extremamente elevada nos próximos anos. Medidas desse tipo, meus amigos, elas não são neutras. Elas têm impacto direto na dívida pública do governo, na inflação e também na sua vida. Hoje, a dívida bruta do Brasil já está acima dos 76% do PIB e crescendo a cada ano que passa. A cada nova política de crédito subsidiado, o governo injeta dinheiro no sistema, aumenta os gastos e empurra essa conta para o contribuinte pagar no final. E quem está dizendo isso não sou eu, foi o próprio presidente do Banco Central, que deixou muito claro: com a inflação descontrolada, os juros terão de ficar em patamares muito mais altos por mais tempo. E o resultado? O crédito fica mais caro, a economia desacelera e o custo de vida, como a gente sabe, sobe. E enquanto isso, o governo vende a ideia de que está facilitando a vida das pessoas, mas na realidade o que está acontecendo é que ele está empurrando o país para um ciclo de desequilíbrio fiscal e monetário que a gente conhece muito bem, com mais gasto público, com mais inflação, com mais juros e menos crescimento real. E o detalhe mais importante é que essas medidas elas aparecem há 1 ano antes de uma eleição presidencial. E, historicamente, os governos eles recorrem a pacotes populistas justamente para gerar essa sensação de prosperidade no curto prazo. Mas quem é que paga a fatura nos anos seguintes, hein? A última vez que a gente viu algo parecido foi justamente no governo Dilma. E qual foi o resultado? Descontrole fiscal, inflação de 2 dígitos, juros nas alturas e recessão econômica. E agora o roteiro está sendo reencenado ponto a ponto diante dos nossos olhos. Quando você mistura política monetária restritiva, que é exatamente o que o Banco Central está tentando fazer, com uma política monetária expansionista, que é o governo injetando crédito barato no mercado, o que você vê não é um crescimento sustentável, é justamente uma bomba relógio. E quando essa bomba explode, não explode no gabinete em Brasília, ela explode no boleto do supermercado, no aluguel, no preço da carne, no financiamento da casa própria, ela explode na vida real do cidadão brasileiro. E então, quando o governo diz que está te dando um crédito barato, entenda uma coisa de uma vez por todas. Ele está te vendendo a ideia de um conforto momentâneo que vira um custo pesadíssimo no futuro. Isso aqui não é teoria, meu amigo, isso aqui é matemática básica da economia. E o Brasil já pagou essa conta antes e a gente está vendo isso desenrolar diante dos nossos olhos novamente. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe algumas informações. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo, no campo dos comentários. Deixa sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você acredita que esse crédito imobiliário veio para salvar a economia do Brasil ou veio para afundar ainda mais? Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.